O dia em que meus pais se divorciaram, quando o juiz pediu que eles escolhessem entre mim e meu irmão. O dia em que meus pais decidiram seguir caminhos separados. O ambiente na sala do tribunal era denso, carregado de uma tensão palpável. Quando o juiz, com voz neutra e protocolar, lhes propôs a difícil escolha entre meu irmãozinho e eu, ambos, sem hesitar um instante, apontaram para o meu irmão. Mas então algo inesperado aconteceu. Ele, com suas perninhas trêmulas, correu até mim, agarrando-se com força à minha saia. Seus olhos, cheios de uma súplica silenciosa, cravaram-se nos meus e com a voz entrecortada pela timidez balbuciou. Você cuidaria de mim no lugar deles? Um silêncio atônito se instalou na sala. Meus pais ficaram boquiabertos. Seus rostos refletiam uma mistura de surpresa e desconforto. O juiz, por sua vez, parecia desconcertado diante daquela reação espontânea. Eu, com uma calma que nem eu mesma esperava, abaixei o olhar e esbocei um sorriso quase imperceptível. Irmão, disse com suavidade, embora com um leve toque de ironia na voz, é verdade que já sou maior de idade, mas legalmente não tenho nenhuma obrigação de cuidar de você. A menos que nossos pais não estejam mais entre nós. Meu pai reagiu como se uma faísca o tivesse incendiado. Você deseja nossa morte? Exclamou, levantando-se do assento com uma fúria contida, pronto para me dar uma lição de afeto. Minha mãe, sempre mais pragmática, o segurou pelo braço imediatamente. Acalme-se, Ricardo. Fazer um escândalo e bater na sua filha na frente de todo mundo só vai dar ainda mais assunto para os vizinhos. Já basta saberem que vocês preferem o filho a ela. Pesquei com falsa inocência, dirigindo meu olhar ao juiz. Meritíssimo, eu disse algo impróprio? O canto da boca dele se moveu ligeiramente, talvez uma tentativa frustrada de conter um sorriso, mas ele não respondeu. Em vez disso, dirigiu-se ao meu irmão. Você não prefere viver com seu pai ou com sua mãe? Eles não te tratam bem? Meu irmão olhou para nossos pais, cujos rostos mostravam uma mistura de esperança e ansiedade. Depois, seus olhinhos pousaram em mim, que continuava encolhida na cadeira. Após um breve instante de hesitação, respondeu com voz doce não. Papai e mamãe me tratam bem, mas quero viver com minha irmã. Lancei-lhe um olhar fulminante, reprimindo um suspiro de exasperação. Primeiro, eu tenho 19 anos e estou na universidade. Não tenho tempo para cuidar de você. Segundo, a menos que algo aconteça com o papai ou a mamãe, não tenho nenhum direito legal de ser sua tutora. E terceiro, não tenho nem um centavo sobrando para sustentar um monstrinho como você. Para surpresa de todos, meu irmão, sempre tão calmo e obediente, explodiu em uma birra inesperada. Não me importa. Quero ficar com minha irmã. Era inacreditável que meus pais achassem que ele se sentia maltratado quando, instantes antes, estavam brigando pela guarda dele e me descartando. A pobre Emma. Minha mãe teve um ataque de fúria silenciosa. Que bobagens você andou colocando na cabeça dele? Rosnou entre os dentes. Pelo menos, se ele tivesse preferido seu futuro ex-marido, eu não estaria tão irritada. Seu preciosíssimo filho tinha escolhido a filha que eles mal viram em 19 anos e acabaram sendo humilhados. Atônitos. Ao perceber os olhares dos presentes se voltando para mim, tentei me defender. Mamãe, que culpa eu tenho? De repente, uma ideia travessa iluminou minha mente. Um sorriso maroto se formou em meus lábios. Talvez seja porque vocês dois não se suportam. Sempre brigando e gritando, às vezes até, vocês sabem. Isso deixa qualquer um traumatizado, não acham? Um murmúrio se espalhou pela sala. Claro, se uma criança cresce num ambiente assim, que tipo de sequelas emocionais ela vai ter? Não era de se estranhar que ele quisesse fugir para o meu lado. Meus pais ficaram em silêncio, sabendo no fundo que eu tinha razão. Minha mãe, inclinando-se para ajeitar meu irmão no colo, perguntou com um tom mais frio que gelo. Emma, o que você quer? Levantei Mateu nos braços e, sem responder diretamente à pergunta, soltei com calma. Ainda vão se divorciar? Sim, responderam em uníssono, seus olhares se cruzando com uma faísca de ressentimento mútuo. Depois, ambos fizeram uma careta de nojo. Você realmente não quer ir com o papai ou a mamãe? Acariciei o cabelo macio e curtinho do meu irmão. Se vier comigo vai passar fome do mesmo jeito, disse com semblante sério. Qualquer pessoa que me conhecesse teria revirado os olhos diante da minha dramatização. Para minha surpresa, ele tirou do bolso um biscoito em forma de ursinho e me ofereceu como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Irmã, não passa fome, disse com uma doçura comovente. Come biscoito se não tiver dinheiro, eu vou catar latas para te sustentar. Minha mãe e meu pai pareciam à beira de um colapso. O juiz tremia, levemente desconfortável diante daquela situação tão peculiar. Aquilo era, sem dúvida, um problema complicado. Eu, com uma inspiração repentina, sugeri. Que tal eu levar meu irmão para o meu apartamento enquanto vocês terminam os trâmites do divórcio? De jeito nenhum, exclamou minha mãe, olhando para mim com uma mistura de desprezo e preocupação. Seu apartamento nem sequer é habitável. Está tentando prejudicá-lo? Senti a paciência se esgotando. O que há de errado com o meu lugar? Quase gritei, me contendo por pouco. Se eu não quisesse evitar a imagem patética da órfã indefesa, teria jogado um maço de escrituras de propriedade na cara deles. Está bem, Lévio, cedeu minha mãe finalmente com um tom de derrota. Meu irmão me abraçou pela cintura com força e ameaçou chorar ainda mais alto. Minha mãe, devota do seu príncipezinho, se quebrou. Tyler, vai ficar com a mamãe? Suplicou. Prometo não me casar de novo. Só vou te amar. Meu pai, tentando aliviar a tensão, continuou. Não chore, filho. Não queria ir ao parque de diversões neste fim de semana? O papai vai te levar. Parecia uma cena saída de uma novela barata e eu era a única que parecia sair perdendo com um meio sorriso. Irmão, eu não posso te levar a nenhum parque. Não tenho dinheiro e moro em um apartamento velho. Ele escolheu sem hesitar. Quero minha irmã. Quero minha irmã. Quero minha irmã. Num piscar de olhos, meus pais tentaram me conter com um cuide bem do seu irmão ou se não. Ou se não o quê? Interrompi com firmeza. Eu também sou filha de vocês. Tenho 19 anos. Estou na universidade. Não sou babá dele.
Finalmente, eles se renderam. Tomei a mão de Mateus sob o olhar atento de todos. Ele entrou no carro nervoso, puxando minha saia e murmurando um tímido cis. Mostrei a ele um meme divertido no meu celular para distraí-lo e disquei o número do meu assistente de confiança. Senhor Hidalgo, por favor, providencie 10 mudas de roupa para um menino de 9 anos, uma para cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Envie para Bahia Brilhante e diga à senhora Gomes que limpe o apartamento e compre comida de acordo com meus gostos de sempre. Esta noite estou voltando para lá. Sim, senhorita, respondeu ele com seu habitual tom respeitoso. O pobre Mateu abriu a boca em sinal de espanto. Se você é tão pobre, 10 mudas são caríssimas. Eu tenho minhas roupas. Sim, maninho, sou muito pobre. Tão pobre que só posso te dar 10 mudas, disse com voz grave, embora na verdade fossem 10 por estação, 40 no total. Mateu não entendia nada e assim, confusamente, o levei para meu velho apartamento. Ao entrar, a sala se revelou um oásis amplo e luminoso, com um chão de mármore que refletia a luz do entardecer. Uma tela gigante de 50 polegadas pendia da parede. Um sofá bege de tecido sustentava almofadas de renda. Sobre a mesa de centro de vidro, um prato de frutas frescas dava um toque de cor, enquanto plantas da estação adornavam os cantos. As cortinas abertas banhavam tudo com uma luz dourada e acolhedora. Meu irmão, pasmo, murmurou. Então é assim que é um apartamento velho? Levantei uma sobrancelha e sussurrei. Bem-vindo ao meu humilde palácio. Ah, disse ele, finalmente entendendo que havia caído na minha armadilha. Emma agora é Sofia, sua nova irmã mais velha mexicana. Pensei enquanto observava a cena. Bem-vindo ao meu humilde palácio, repetiu ele em voz baixa, ainda processando a informação. Mateu percorreu o apartamento de boca aberta, observando cada detalhe com uma mistura de espanto e confusão. Seus pequenos olhos se detinham em cada objeto luxuoso, desde os eletrodomésticos de última geração na cozinha até os quadros de arte contemporânea nas paredes. Tudo isso é seu? Perguntou quase num sussurro. Mas você disse que era pobre. Deixei minha bolsa sobre o sofá e tirei os sapatos. O mármore frio sob meus pés me lembrou que eu estava em casa, no meu verdadeiro lar, finalmente. Sente-se, indiquei, apontando para o sofá. Precisamos conversar. Mateu obedeceu imediatamente, sentando-se na beirada do sofá como se tivesse medo de sujá-lo. Continuava apertando sua mochilinha contra o peito. Essa bolsinha pequena continha os poucos pertences que ele conseguiu colocar antes de sair correndo da casa dos nossos pais. Quer alguma coisa para beber? Um suco, talvez? Perguntei com suavidade. Sim, por favor. Fui até a cozinha e voltei com 2 copos de suco de laranja. Entreguei um para ele e me sentei de frente na poltrona individual. Mateu, você sabe por que eu menti sobre a minha situação financeira? Ele balançou a cabeça, dando um pequeno gole no suco. Porque eu queria saber se você realmente queria vir comigo, mesmo que isso significasse passar dificuldades. Seus olhos se arregalaram ainda mais, cheios de uma sinceridade infantil. Eu sempre quis estar com você, exclamou com veemência. Mesmo que a gente morasse na rua. A resposta me pegou de surpresa. Eu esperava muitas reações, mas não aquela lealdade inabalável de um menino de 9 anos que mal me conhecia. Por quê? Com uma pergunta direta, tentei entender a raiz dessa escolha inesperada. Por que você preferiria morar com alguém que mal conhece em vez de ficar com o papai ou a mamãe? Mateu abaixou o olhar, seus pequenos dedos girando nervosamente ao redor do copo de suco. Porque eles sempre falam mal de você. Dizem que você é má e egoísta. Mas eu não acredito neles. Intrigada, fui mais fundo. E o que te faz duvidar do que eles dizem? Com um gesto infantil, mas cheio de significado, ele abriu a mochila e tirou um pequeno álbum de fotos, com as capas marcadas pelo tempo e pelo carinho. A vovó me deu antes de morrer. Ela disse para eu guardar em segredo. Peguei o álbum com as mãos levemente trêmulas. Ao abri-lo, uma onda de emoções me invadiu. Eram fotos minhas, desde a infância até a adolescência, momentos que eu achava perdidos no tempo, sorrisos esquecidos, aniversários que pareciam ter desaparecido da minha memória. A vovó disse que você era boa, continuou Mateu, com a voz carregada de uma certeza pura. Contou que o papai e a mamãe te tratavam mal, que nunca te amaram como me amam. E isso me deixou muito triste. Fechei o álbum, incapaz de continuar olhando para aquelas imagens que traziam à tona uma realidade dolorosa. As lembranças me invadiram como uma enxurrada. As comparações constantes, os castigos desproporcionais por erros pequenos, as expectativas impossíveis de alcançar. Tudo isso contrastava com o modo como mimavam meu irmão, como celebravam cada uma de suas pequenas conquistas, protegendo de qualquer exigência. A vovó tinha razão, admiti finalmente, minha voz saindo num sussurro. Nossos pais nunca me amaram como amam você. Desde que nasci fui uma decepção para eles. Por que é tão complicado, Sofia? Perguntou Mateu com o senho franzido de confusão. Mas eu vou te explicar tudo, Mateu, porque você merece saber a verdade. Me levantei e caminhei até a janela. A cidade se estendia diante de nós, um tapete de luzes começando a se acender timidamente enquanto o sol se despedia no horizonte. Respirei fundo, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair. Era a hora de Mateu conhecer o fio escondido da nossa história familiar. Quando eu tinha 10 anos, descobri algo que marcou minha infância. A mamãe e o papai tinham planejado ter apenas um filho, um menino. Eu fui a primeira a chegar, e isso foi uma decepção para eles. Depois você nasceu, o filho dos sonhos, e eu passei a ser, de certa forma, descartável. Mateu me olhava com uma mistura de horror infantil e um início de compreensão. Quando completei 15 anos, tive uma briga muito séria com o papai. Ele me negou permissão para ir a um acampamento da escola, que significava muito para mim. Naquela mesma noite, ouvi a mamãe dizendo a ele que deviam me mandar viver com a vovó, que eu era uma má influência para você. Uma pontada de dor antiga atravessou meu peito ao lembrar dessas palavras. Na manhã seguinte, arrumei minhas poucas coisas e fui embora por conta própria. Para onde você foi? Perguntou Mateu com a voz quase inaudível. Para a casa da vovó. Ela me recebeu sem fazer perguntas, de braços abertos.
Foi ela quem me ajudou a seguir em frente, que me deu o apoio que nunca tive em casa. Voltei para o sofá e me sentei ao lado de Mateu. Ele se aproximou imediatamente, buscando instintivamente a minha proteção. A vovó me permitiu terminar o ensino médio enquanto eu morava com ela e quando faleceu há 2 anos, deixou dinheiro suficiente para que eu começasse meu próprio negócio. Que negócio? Perguntou ele com a curiosidade infantil superando por um momento a tristeza. Uma empresa de desenvolvimento de software. Começamos bem pequenos, mas agora temos clientes em todo o país. O que você vê aqui, disse, apontando o apartamento elegante com um gesto amplo. Eu conquistei sozinha com meu trabalho e a ajuda inicial da vovó. Mateu assentiu lentamente, absorvendo toda a informação como uma esponja. Depois, com uma determinação incomum para alguém da sua idade, olhou diretamente nos meus olhos. Então, posso ficar com você para sempre? Sua pergunta me pegou de surpresa. Uma parte de mim desejava protegê-lo, dar a ele o lar seguro e amoroso que eu nunca tive. Mas outra parte temia o compromisso, a enorme responsabilidade de criar uma criança quando eu mesma ainda estava descobrindo quem era. Você tem certeza, Mateu? Perguntei com cautela. Eu trabalho muitas horas. Não vai ser como viver com a mamãe ou papai. Tenho certeza, respondeu sem hesitar. Sempre quis te conhecer. A vovó me mostrava suas fotos e contava histórias sobre você. Ela dizia que você era corajosa e forte. Eu quero ser como você. Suas palavras atravessaram a armadura que eu tinha construído em torno do meu coração. Durante anos, eu me convenci de que não precisava do amor da minha família, que era melhor estar sozinha. Mas agora, olhando para aquele pequeno que arriscou tudo para estar comigo, senti que algo dentro de mim começava a se curar. Está bem, disse finalmente com uma genuína ternura na voz. Você pode ficar, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele com os olhos brilhando entre esperança e ansiedade. Que me conte exatamente o que aconteceu depois que eu fui embora. Quero saber tudo. Mateu assentiu com seriedade, seu rostinho assumindo uma expressão grave. Depois que você foi embora, o papai e a mamãe disseram que você tinha fugido porque era rebelde. Mas a vovó me contou a verdade. Quando eu ia visitá-la, ela disse que eles te expulsaram e que você foi corajosa por ter ido por conta própria. E o que mais a vovó te contou? Perguntei, sentindo que havia algo a mais por trás da sua decisão de vir comigo. Ela disse que quando eu completasse 9 anos, eu devia te entregar isso, respondeu, tirando o envelope amassado da mochila. Ela me deu 3 dias antes de morrer. Me fez prometer que guardaria até hoje e que te entregaria pessoalmente. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Estava lacrado e tinha meu nome escrito com a caligrafia elegante da vovó. Ao abri-lo, encontrei uma carta e vários documentos legais. Mateu, você se importa se eu ler isso em particular? Não, pode ler. Posso ver televisão enquanto isso? Claro. Entreguei a ele o controle remoto e fui para o meu quarto, o coração batendo forte no peito. Sentada na beira da cama, comecei a ler a carta. Minha querida Sofia, se você está lendo isto, significa que Mateu cumpriu sua promessa e te encontrou. Também significa que eu já não estou mais com vocês fisicamente, embora sempre vá cuidar de você, de onde estiver. Guardei um segredo por muitos anos, um segredo que agora você precisa conhecer. Seus pais nunca te amaram como você merecia porque, na verdade, nunca aceitaram sua existência. Sua mãe engravidou muito jovem e seu pai a obrigou a se casar. Ambos tiveram seus sonhos interrompidos e te culparam por isso. Quando Mateu nasceu, viram nele uma segunda chance, a possibilidade de criar o filho que tinham planejado. Por isso a diferença no tratamento, por isso o abandono emocional que você sofreu desde pequena. O que eles não sabem é que ao longo dos anos, fui preparando o seu futuro. Os documentos em anexo te darão controle total sobre as propriedades que pertenciam ao seu avô, incluindo a casa onde seus pais vivem e o imóvel onde seu pai tem o negócio dele. Legalmente, agora tudo é seu. Não te conto isso para que busque vingança, mas para que tenha o poder de decidir seu próprio destino, sem depender de quem nunca soube te valorizar. Cuide do Mateu. Ele te admira mais do que você imagina e vai precisar da sua orientação agora que eu me fui. Com todo o meu amor, vovó Maria. Revisei os documentos anexos, títulos de propriedade, extratos bancários, ações em empresas, tudo no meu nome. A vovó havia transferido seus bens aos poucos para mim, sem que meus pais desconfiassem de nada. Voltei para a sala com a mente em turbilhão, cheia de emoções contraditórias. Mateu estava confortavelmente instalado no sofá, vidrado em um filme de super-heróis. Mateu disse, sentando ao lado dele. Minha voz ainda carregava incredulidade. Você sabia o que tinha dentro desse envelope? Não exatamente, respondeu sem tirar os olhos da tela. A vovó só disse que era muito importante e que te ajudaria a nos proteger. Pois ela estava certa, confirmei, ainda tentando processar a magnitude do que acabará de descobrir. Esses papéis mudam muita coisa. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Ao abrir a porta, me deparei com a senhora Gomes, minha governanta, carregada de sacolas de supermercado. Senhorita Sofia, trouxe tudo o que pediu, disse entrando no apartamento. E há algumas caixas no corredor. Acho que são as roupas do menino. Obrigada. Senhora Gomes, por favor, prepare o quarto de hóspedes para o meu irmão. Ele vai ficar comigo por tempo indeterminado. A mulher assentiu com um sorriso gentil e foi para a cozinha guardar as compras. Mateu observava tudo com curiosidade. Você tem empregados? Perguntou em voz baixa. A senhora Gomes vem 3 vezes por semana para limpar e cozinhar, expliquei. E agora que você vai estar aqui, provavelmente vamos precisar que ela venha todos os dias. Eu posso ajudar, ofereceu Mateu com entusiasmo. Sou bem rápido para aprender a arrumar minha cama e manter minhas coisas em ordem, afirmou com um brilho de orgulho nos olhos. Fico muito feliz em ouvir isso, campeão. Mas não se preocupe, você não vai estar sozinho nessa. Decidi reduzir minhas horas de trabalho para poder passar mais tempo com você, garanti, vendo seu rosto se iluminar com uma alegria genuína. Sério?
Sério, confirmei com um sorriso. Agora, que tal darmos uma olhada em toda a roupa que trouxeram para você? Enquanto desembrulhávamos as caixas cheias de roupas novas, sapatos brilhantes e materiais escolares, meu celular começou a vibrar insistentemente. Eram várias mensagens dos meus pais, exigindo saber onde estávamos e ameaçando chamar a polícia se Mateu não voltasse imediatamente para casa com eles. Soltei um suspiro de frustração e desliguei o aparelho. Era o papai e a mamãe? Perguntou Mateu, notando minha mudança de expressão. Sim, querido, mas não se preocupe com isso agora. Amanhã cuidamos deles. Esta noite somos só você e eu explorando nosso novo lar, e eu vou te contar mais sobre mim. Quero saber tudo, disse ele com curiosidade infantil. Eu vou te contar tudo o que quiser saber, prometo. Mas primeiro, acho que nós dois precisamos de um bom jantar e descanso. Foi um dia muito longo. Naquela noite, enquanto Mateu dormia tranquilamente em seu novo quarto, cercado de roupas e brinquedos que nunca imaginou ter, eu permanecia acordada. Revisava repetidamente os documentos que a vovó havia me deixado, traçando mentalmente meu próximo passo. Meus pais cometeram um erro grave ao me subestimarem durante todos esses anos. Em breve, eles descobririam exatamente quem era Sofia Gonzalez e do que eu era capaz para proteger meu irmão. O tabuleiro estava montado, as peças no lugar, e finalmente era minha vez de jogar. Na manhã seguinte, o estridente toque da campainha me acordou às 7h30. Levantei de um salto, intuindo quem seriam os visitantes indesejados. Ao abrir a porta, minhas suspeitas se confirmaram. Meus pais estavam lá, com os rostos contorcidos pela indignação e pela surpresa ao verem o interior do meu apartamento. Onde está nosso filho? Exigiu minha mãe, tentando entrar. Bloqueei a entrada com meu corpo. Bom dia para vocês também. Mateu ainda está dormindo e não, vocês não podem entrar. Meu pai deu um passo à frente, adotando seu tom intimidador de sempre. Como você se atreve? Está com nosso filho sem nosso consentimento. Mateu está aqui por decisão do juiz, respondi com calma, mantendo minha posição. E pelo que me lembro, vocês o entregaram voluntariamente. Ou estou enganada? Ambos trocaram olhares, sabendo que tecnicamente eu tinha razão. Isso é temporário, esclareceu minha mãe, suavizando ligeiramente o tom. Viemos buscá-lo. Por que não perguntamos a ele o que quer? Sugeri, já sabendo exatamente qual seria a resposta. Antes que pudessem reagir, Mateu apareceu atrás de mim, esfregando os olhos, ainda sonolento. Quem é, mana? Perguntou para então se enrijecer ao reconhecer nossos pais. Ah, são vocês. Minha mãe tentou forçar um sorriso, abrindo os braços para ele. Meu amor, viemos te levar para casa. Já acabou essa brincadeira? Mateu se agarrou à minha perna, balançando a cabeça com firmeza. Não quero ir. Quero ficar com minha irmã. Viram? Eu disse, com um tom que não permitia discussão. Acho que está bem claro. Meu pai, notando pela primeira vez o interior luxuoso do apartamento, semicerrou os olhos com desconfiança. De onde você tirou tudo isso? Perguntou com um tom carregado de acusação. O que você faz para viver assim? Trabalho, pai. Algo que você mesmo me ensinou bem. Ninguém dá nada de graça nessa vida, você costumava dizer. Não venha com essa. Nenhuma mocinha da sua idade consegue isso honestamente, insistiu, olhando ao redor com desdém. Sempre soube que você terminaria mal. Mateu me olhou, confuso com as insinuações. Minha irmã tem uma empresa de software, interveio com orgulho. Não falem mal dela. Meus pais ficaram momentaneamente sem palavras, visivelmente desconcertados com essa informação. Uma empresa? Murmurou minha mãe com incredulidade na voz. Você? Sim. Gonzalez Tech Solutions. Talvez soubessem das minhas conquistas se algum dia tivessem se interessado pela minha vida. Notei como suas expressões mudavam sutilmente. O desprezo inicial se transformava em algo mais calculado. Eu quase podia ver os pensamentos se reorganizando em suas mentes, recalculando o valor de manter um vínculo comigo. Por que nunca nos contou? Perguntou minha mãe com um tom subitamente mais brando. Sempre nos manteve afastados. Eu os afastei? Respondi incrédula. Vocês me expulsaram de casa quando eu tinha 15 anos. Tive que morar com a vovó, que, aliás, foi a única que me apoiou. Isso não é verdade, protestou meu pai. Você foi embora por ser rebelde, sempre exagerando tudo. Mateu puxou meu pijama. Mana, tô com fome. Agradeci pela interrupção. Eu não estava pronta para um confronto completo, não sem um plano sólido. Vão para casa, disse com firmeza. Se realmente se importam com Mateu, respeitem a decisão dele por agora. Podem visitá-lo quando ele quiser ver vocês, não quando der na telha de aparecerem. Você não pode nos impedir de ver nosso filho, declarou minha mãe com veemência. Eu não estou impedindo, mas vou respeitar os desejos dele. E agora, com licença, vamos tomar café da manhã. Quando tentei fechar a porta, meu pai a bloqueou com o pé. Isso não vai ficar assim, Emma, disse ele, usando deliberadamente meu antigo nome. Você sabe que não é adequada para cuidar de uma criança. Voltaremos com o serviço social. Podem voltar, desafiei, encarando-o. E quando voltarem, perguntem sobre os documentos que a vovó Maria deixou. Eles vão confirmar que está tudo legalmente em ordem. A menção dos documentos pareceu desestabilizar meu pai, que tirou o pé da porta lentamente. Que documentos? Perguntou com cautela. Os que provam que tenho todo o direito legal de cuidar do meu irmão. Agora, se não se importam, estamos com fome. Fechei a porta antes que pudessem responder. Mateu me olhou com preocupação. Eles vão me tirar de você? Não, campeão, garanti, me abaixando até ficar na sua altura. Ninguém vai te tirar de mim se você não quiser. Eu prometo. Depois do café da manhã, mostrei o resto do apartamento para Mateu, inclusive meu escritório em casa. Expliquei, em termos simples, o que eu fazia: desenvolver aplicativos e software para outras empresas. Posso ver você trabalhando? Perguntou com genuíno interesse.
Claro, na verdade, hoje tem uma videoconferência importante. Você pode ficar comigo se prometer ficar em silêncio? Mateu assentiu com seriedade, como se tivesse acabado de receber uma missão vital. A videoconferência era com meus sócios principais. Ao ver Mateu sentado tranquilamente ao meu lado, Ricardo, o diretor financeiro, sorriu. Não sabia que você tinha um filho, Sofia. É meu irmão mais novo, esclareci. Ele vai morar comigo a partir de agora. A reunião transcorreu tranquilamente, discutimos novos projetos e metas do trimestre. Mateu observava tudo com atenção, e por um momento, senti um orgulho profundo de poder mostrar a ele essa parte da minha vida. Mal terminei a ligação, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo me impulsionou a atender. Alô? Sofia Gonzalez? Perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Sou Cláudia Ramírez, do escritório Martins e Associados. Sou a advogada que cuidou do testamento da sua avó. Estou ligando porque seus pais acabaram de entrar em contato perguntando sobre os documentos que Maria deixou. Soltei um suspiro. Frustrada com a rapidez com que tinham agido, perguntei. E o que eles disseram? Nada específico, é claro. O sigilo entre cliente e advogado impede. Mas queria avisar que eles estão ativando seus contatos para obter informações. Obrigada por me avisar, respondi. Há algo que eu deva fazer para proteger os interesses do meu irmão? Por enquanto, os documentos estão em ordem. Sua avó foi extremamente meticulosa. No entanto, seria prudente que viesse ao meu escritório para revisarmos alguns detalhes, especialmente agora que o menino está sob sua guarda. Marcamos uma reunião para a tarde do dia seguinte, e desliguei o telefone com uma mistura de alívio e ansiedade. A visita dos meus pais era só o começo. Agora que sabiam da minha situação financeira, tentariam tirar proveito disso. Mal o som da campainha cessou. Ele voltou a tocar, anunciando uma nova visita. Ao abrir a porta, encontrei um jovem entregador segurando um volumoso buquê de flores primaveris e uma elegante caixa de bombons. Senhorita Gonzalez? Perguntou com cortesia, entregando os presentes da parte do senhor e da senhora Pérez. Meus pais, tão previsíveis, não haviam sequer esperado um dia inteiro para mudar radicalmente de tática, do desprezo absoluto para os presentes ostentosos. Tudo em questão de poucas horas. Mateu observou os presentes com uma mistura de curiosidade e desconfiança infantil. Por que eles mandaram isso agora? Porque acabaram de perceber que a filha problemática tem dinheiro, respondi com um toque de amargura. E de repente sou digna da atenção deles. Deixei o buquê sobre a bancada da cozinha e abri o cartão que acompanhava os chocolates. Querida filha, lamentamos profundamente o mal-entendido desta manhã. Estávamos apenas preocupados com vocês dois. Podemos conversar como adultos? Convidamos vocês para jantar esta noite. Com carinho, mamãe e papai. Mostrei o cartão a Mateu, que leu lentamente, sílaba por sílaba, e depois me olhou com seus grandes olhos inquisitivos. A gente vai? Pensei, avaliando cuidadosamente o convite. Uma parte de mim queria recusar de imediato, manter a distância que levei anos para construir. Mas outra parte, a estrategista que aprendi a ser no mundo dos negócios, enxergava uma oportunidade. Sim, vamos, decidi por fim. Mas antes precisamos nos preparar muito bem para o que nos espera. Chegamos à casa dos meus pais pontualmente às 19 horas. Escolhi um traje profissional e sóbrio, um taier azul marinho impecável que costumava usar em reuniões importantes, combinado com acessórios discretos, mas de qualidade evidente. Mateu usava as roupas novas que comprei, uma calça chino em tom areia e uma camisa azul clara que o fazia parecer mais maduro e formal. Lembra do que conversamos no carro? Perguntei enquanto estacionava. Nem uma palavra sobre os documentos da vovó nem sobre minha empresa. Entendido? Ele assentiu com seriedade. E se me perguntarem se quero voltar com eles, vou dizer a verdade, que estou feliz morando com você. A porta se abriu antes mesmo de tocarmos a campainha. Minha mãe surgiu no batente, impecavelmente vestida e maquiada, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Meus tesouros, exclamou, abraçando primeiro Mateu com efusão e depois, para minha surpresa, a mim. Que alegria que puderam vir. A casa estava exatamente como eu me lembrava, só que muito mais arrumada e limpa. Meu pai nos esperava na sala com um copo de uísque na mão. Bem-vinda, filha, disse, levantando-se para um abraço breve e desconfortável. Faz tempo. 4 anos, para ser exata, respondi, lembrando do frio dia do funeral da vovó. Um silêncio tenso pairou no ar. Por que não vamos para a sala de jantar? O jantar está servido, sugeriu minha mãe, tentando amenizar o ambiente. A mesa estava elegantemente posta com a melhor porcelana, uma toalha de renda delicada e taças de cristal lapidado. Claramente queriam causar uma boa impressão. Vinho, ofereceu meu pai, aproximando-se de uma garrafa de Bordeaux. Não, obrigada, estou dirigindo, respondi com educação. Um copo d'água está ótimo. Minha mãe serviu à entrada, um creme de abóbora, meu favorito na infância, um detalhe que me surpreendeu que ela lembrasse. Mateu nos contou que você tem uma empresa de software, comentou meu pai, tentando soar casual. Deve ser fascinante. É mesmo, respondi secamente sem entrar em detalhes. E pelo que vemos, você está indo muito bem, continuou ele, lançando um olhar que percorria meu traje e insinuava o carro estacionado na entrada. Aquele seu apartamento é impressionante. E o carro é um Mercedes. Como conseguiu tudo isso sendo tão jovem? Perguntou minha mãe com um tom que revelava uma mistura de inveja e curiosidade. Nós tivemos que trabalhar décadas para conquistar muito menos. Quase sorri diante da transparência das intenções dela. Tive uma excelente mentora, a vovó Maria, respondi com calma. Ela me ensinou a investir com sabedoria. Meu pai se enrijeceu levemente ao ouvir o nome da sogra. Maria sempre foi boa com negócios, admitiu a contragosto. Suponho que você herdou isso dela.
Suponho que sim, concordei, embora com um tom de ironia na voz. Embora nunca saberemos de verdade, já que vocês me afastaram dela por anos. Isso não é justo, Sofia, protestou minha mãe com um tom de vítima. Você sempre exagera tudo. A gente só queria o melhor para você. Mateu, que havia ficado em silêncio observando a conversa tensa, franziu a testa. Isso não foi o que você disse pro papai. Interveio com sua inocência infantil. Eu ouvi você dizer que a vovó mimava a Sofia e que por isso ela era tão rebelde. Minha mãe empalideceu visivelmente. Crianças às vezes interpretam errado as conversas dos adultos, disse nervosamente, tentando minimizar a situação. Chega de assuntos desconfortáveis, interrompeu meu pai com um tom autoritário. Convidamos a Sofia e o Mateu para nos reconciliarmos, não para relembrar disputas antigas. O jantar seguiu com conversas superficiais. Falei vagamente sobre minha empresa, sem mencionar clientes importantes nem projetos específicos. Eles, por sua vez, contaram sobre seus trabalhos e amigos, pessoas que eu mal lembrava. Após a sobremesa, meu pai pigarreou, adotando um tom mais sério. Sofia, sua mãe e eu estivemos pensando. Robert, talvez devêssemos esperar, tentou interromper minha mãe, visivelmente desconfortável. Não, Ana, já conversamos sobre isso, insistiu meu pai, ignorando-a. Sofia, achamos que deveríamos formalizar essa situação com Mateu. Está claro que você pode oferecer um bom lar, e ele quer ficar com você. Mateu me olhou, atento à minha reação. O que exatamente vocês estão propondo? Perguntei diretamente, sem rodeios. Uma guarda compartilhada, respondeu meu pai com um tom que tentava parecer conciliador. Consultamos um advogado esta tarde. E o que eu ganharia com isso? Perguntei com franqueza. Minha mãe pareceu surpresa com a pergunta direta. Somos os pais dele, Sofia. Temos direitos. E ontem vocês abriram mão desses direitos no tribunal, lembram? Relembrei com uma calma calculada. Ambos o rejeitaram publicamente. Foi um momento de confusão, se defendeu meu pai, visivelmente desconfortável. Estávamos abalados com o divórcio. Entendo, disse, levantando-me da cadeira. Vou consultar minha advogada. Mateu, hora de irmos. Mas só se passaram 2 horas, protestou minha mãe em tom de repreensão. Pensávamos que poderiam ficar mais tempo. Tenho trabalho a fazer, expliquei. E o Mateu tem aula amanhã. Recolhemos nossas coisas e nos dirigimos à porta. Antes de sairmos, meu pai me deteve. Sofia, gostaríamos de saber mais sobre sua empresa. Talvez possamos ajudá-la de alguma forma. Por fim, esbocei um sorriso frio e distante. Aviso se precisar de algo, respondi sem cordialidade. Obrigada pelo jantar. No carro, Mateu soltou um longo suspiro, como se tivesse prendido a respiração durante todo o encontro. Viu como eles tentaram ser simpáticos? Disse com incredulidade. Eles nunca são assim. Eu sei, campeão, respondi com um sorriso quase imperceptível. É assim que o jogo começa, Mateu. E nós vamos jogar, mas com as nossas próprias regras. No dia seguinte, fui ao encontro com a advogada Cláudia Ramírez. Fiquei surpresa ao encontrar uma mulher jovem, de cerca de 35 anos, que me recebeu com um sorriso gentil, porém profissional. Obrigada por me atender com tão pouca antecedência, disse, sentando-me em seu escritório impecável. Sua avó foi uma cliente muito importante para este escritório, respondeu Cláudia com cordialidade. Posso garantir que cuidaremos dos seus interesses. Como ela teria querido. Revisamos os documentos que Mateu havia me entregado. De fato, a vovó havia transferido para meu nome a casa onde meus pais moravam, o ponto comercial onde meu pai tinha seu negócio e várias contas bancárias. Por que meus pais nunca souberam disso? Perguntei, ainda assimilando a magnitude da situação. Sua avó determinou que só fosse revelado após sua morte e exclusivamente a você, explicou Cláudia. Além disso, as transferências foram feitas gradualmente para não levantar suspeitas. E agora? Agora tudo está legalmente em seu nome. Seus pais, essencialmente, têm sido inquilinos nos últimos 2 anos, embora não saibam disso. Procurei digerir essa informação em silêncio. Minha avó não apenas me proporcionou um futuro seguro, mas também um poder que eu jamais imaginei ter. O que você me recomenda fazer em relação à guarda do meu irmão? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade. Meus pais querem estabelecer guarda compartilhada. Cláudia franziu a testa pensativa. Depois de terem rejeitado isso publicamente no tribunal, não é tão simples assim. Além disso, o juiz levou em consideração a preferência do Mateu. Eles mencionaram que consultaram um advogado, provavelmente o Ramon Soares, disse Cláudia com um leve tom de desprezo. Ele é conhecido por usar táticas agressivas. Mas não se preocupe, temos as gravações do tribunal. Seu irmão escolheu viver com você, e seus pais permitiram isso. Isso tem validade legal. Saí da reunião com uma compreensão mais clara da minha posição. Eu tinha todas as cartas na mão. Ao chegar em casa, encontrei Mateu sentado no sofá com uma expressão incomumente séria para uma criança da idade dele. O que foi? Perguntei, deixando minha bolsa de lado. Preciso te contar uma coisa, disse ele com a voz quase inaudível. Algo importante. Sentei ao lado dele preocupada com seu tom. Seja o que for, pode me contar. Mateu respirou fundo e começou. Não foi coincidência eu ter te escolhido no tribunal, confessou. Eu já tinha planejado isso há um tempo. Como assim? A vovó me disse o que eu tinha que fazer, explicou. Ela disse que quando o papai e a mamãe se divorciassem, eu devia pedir para você cuidar de mim. Disse que era a única forma de nos proteger. Fiquei sem palavras por um instante. A vovó sabia que eles iam se divorciar? Mateu assentiu.
Ela disse que era inevitável, que eles se odiavam demais para continuar juntos. Mas por que ela disse que você deveria me escolher? Porque ela sabia que eles não me queriam de verdade, respondeu com uma maturidade que me desconcertou. Só queriam me ganhar como se eu fosse um troféu. A vovó disse que com você eu estaria seguro. Um nó se formou na minha garganta. Desde quando você sabia disso? Há 2 anos, pouco antes da vovó morrer. Ela me fez prometer que não contaria para ninguém até estar com você. E aquela cena no tribunal? O choro, o escândalo? Mateu baixou os olhos, quase envergonhado. A vovó disse que eu tinha que ser convincente, que o juiz precisava ver o quanto eu queria ficar com você. Eu não sabia se ria ou chorava. Mesmo depois de morta, a vovó ainda estava nos protegendo. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei. Mateu hesitou um pouco. O papai e a mamãe não são bons pais, disse enfim. Eles sempre brigam. O papai às vezes nem volta para casa. A mamãe chora muito. E quando estão com raiva, dizem coisas horríveis sobre você. Que tipo de coisas? Perguntei, mesmo já sabendo no fundo. Que você é má influência que provavelmente faz coisas ruins. Que a vovó te mimou demais e por isso você é assim. Cada palavra era uma punhalada, mas nenhuma me surpreendia. Era o tipo de veneno que sempre destilaram sobre mim. E você acreditava neles? No começo sim, admitiu. Mas a vovó me mostrou fotos suas na universidade. Me contou sobre suas notas, sobre como você trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E eu entendi que eles estavam mentindo. Abracei Mateu, sentindo seu corpinho tremer levemente. Por que está me contando tudo isso agora? Porque eu estou com medo, confessou. O papai foi hoje na minha escola. Tentou me levar com ele. Disse que você me afastou deles com mentiras. Fiquei paralisada. O quê? E como você impediu? A diretora não deixou. Eu disse que você era minha tutora legal. Ela chamou a polícia e o papai foi embora. Minha mente girava em alta velocidade. Se meu pai tinha tentado levar Mateu à força, significava que estavam desesperados. E pessoas desesperadas são perigosas. Mateu, lembra o que eu te disse sobre o jogo que estamos jogando com o papai e a mamãe? Ele assentiu. Pois eles acabaram de mudar as regras, disse. E nós também vamos ter que mudar as nossas. Meu telefone tocou. Era Cláudia Ramírez. Sofia, seus pais acabaram de entrar com um processo pela guarda do Mateu. Alegam que você o manipulou e que vive de atividades ilícitas. Olhei para Mateu, que me observava com total confiança nos olhos. Não se preocupe, respondeu Cláudia antes que eu pudesse dizer algo. Tenho um plano, mas preciso que venham ao meu escritório agora mesmo. Vamos os dois, respondi. Desliguei e segurei as mãos de Mateu entre as minhas. É hora de mostrarmos quem somos de verdade, disse a ele. Pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Como a vovó queria, respondeu com determinação. 3 meses depois, estávamos sentados na mesma sala do tribunal onde tudo havia começado. Dessa vez, a situação era completamente diferente. Mateu estava calmo ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Cláudia revisava os documentos pela última vez antes da entrada do juiz. Meus pais estavam do outro lado da sala com seu advogado, Ramon Soares, com aparência cansada e derrotada. Antes que a audiência começasse, o juiz Mendoza entrou e todos nos levantamos. Estamos aqui para a decisão final sobre a guarda do menor Mateu Pérez Gonzalez, anunciou. Depois de revisar todos os documentos, depoimentos e avaliações psicológicas, estou pronto para emitir meu veredito. A sala ficou em completo silêncio. A guarda total é concedida à senhorita Sofia Gonzalez, declarou o juiz. Os senhores Pérez terão direito a visitas supervisionadas 2 vezes por mês, desde que o menor esteja de acordo. Minha mãe sufocou um soluço. Meu pai manteve os olhos fixos no chão. Além disso, continuou o juiz, todas as acusações contra a senhorita Gonzalez estão oficialmente descartadas. A investigação comprova que sua empresa é legítima e próspera, e que ela oferece um ambiente estável e seguro para o menor. Mateu apertou minha mão, sorrindo discretamente. Por fim, acrescentou o juiz, devido à tentativa do senhor Pérez de retirar o menor da escola sem autorização, uma ordem de restrição será aplicada. Ele não poderá se aproximar a menos de 100 metros do menor fora das visitas supervisionadas. O martelo bateu, selando a decisão. Nós vencemos. Ao sair do tribunal, meus pais tentaram se aproximar. Minha mãe, com os olhos vermelhos, estendeu uma mão em direção a Mateu. Por favor, nos deixe explicar. Cláudia interveio imediatamente. Meus clientes não têm nada a discutir neste momento, disse com firmeza. Qualquer comunicação deverá ser feita através do meu escritório. No carro, Mateu finalmente quebrou o silêncio. Já acabou tudo? Perguntou com alívio. Sim, respondi, sentindo uma onda de paz. Agora somos oficialmente uma família. Você e eu. E o que vai acontecer com a casa e a loja do papai? Perguntou, lembrando da informação que mantivemos em segredo durante o processo. Era nossa carta na manga para o caso de uma necessidade extrema. Por enquanto nada, decidi. Eles podem continuar morando lá. Não quero tirar tudo deles. Só queria te proteger. A vovó ficaria orgulhosa, disse Mateu com um pequeno sorriso. Ela sempre dizia que você tinha um grande coração, mesmo tentando esconder. Sorri, lembrando da mulher que nos salvou a ambos. Vamos pra casa, propus. Tenho uma surpresa pra você. Ao chegar no apartamento, Mateu encontrou um filhote de labrador dourado dormindo tranquilamente em uma cama nova. Um cachorro, exclamou, esquecendo por um momento todas as tensões dos últimos meses. É nosso. É seu. Nosso? Corrigi, acariciando pelo macio. Toda criança deveria crescer com um cachorro. Eu não pude, mas você pode. Enquanto Mateu brincava feliz com o filhote, verifiquei meu celular. Havia uma mensagem dos meus pais. Eles aceitaram todas as condições. Não vão recorrer da decisão. A casa e o imóvel comercial continuam sendo um segredo para eles. Deseja prosseguir com a revelação? Respondi negativamente. Eu não precisava
precisava desse poder sobre eles. Não agora que eu tinha o que realmente importava, meu irmão e a chance de dar a ele a infância que eu nunca tive. Como vai chamar ele? Perguntei, apontando para o filhote brincalhão. Mateu pensou por um momento. Max decidiu finalmente, como super-herói da HQ que lemos juntos. Um nome perfeito. Aprovei com um sorriso. Naquela noite, enquanto Mateu dormia profundamente com Max encolhido aos seus pés, olhei as estrelas da sacada. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz completa. A vingança não tinha sido necessária. No fim, a vitória mais doce era simplesmente ter a chance de construir uma nova família. Uma fundada em amor verdadeiro e proteção mútua. Uma família que a vovó Maria, em sua infinita sabedoria, havia previsto e tornado possível.